Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa invadir a sua vida, o seu coração nesse dia e que você possa sentir o impacto da glória do Senhor Jesus. Eu estou aqui em mais uma oportunidade cedida pelo Senhor para abençoar a sua vida, abençoar a sua família e creio que essa palavra de hoje irá trazer edificação para as nossas vidas. Nessa oportunidade, eu quero falar sobre filhos obedientes, famílias fortes. E quando se trata de filhos obedientes, nós sabemos que é algo complexo para os nossos dias. Quando nós temos filhos adolescentes, nós costumamos dizer que eles estão na fase da aborrecência ou da rebeldia, e nós achamos que é exatamente somente o período da vida em que ele age dessa forma. Como pais, nós precisamos participar de tudo da vida dos nossos filhos, desde o seu nascimento. Às vezes nós preocupamos com o nome que vai ser dado quando a mãe sabe que está grávida, nós nos preparamos muito para as fraldas, para o chá de bebê, para o seu nascimento, a gente se preocupa com até o dia que ele ande, os seus primeiros dentinhos, o primeiro corte de cabelo. Então muitas coisas a gente começa a vivenciar com os nossos filhos, mas nós esquecemos que quando eles crescem, eles não se tornam independentes. Os filhos só são independentes depois que se casam, e aí vão morar nas suas casas. Mas até o dia em que eles se casam, ou até o dia que eles estão trabalhando, eles ainda continuam dependentes dos pais. E a mesma preocupação que os pais tinham quando os filhos eram recém-nascidos deve acontecer até o seu crescimento, até a fase da sua independência. E por falar em obediência, nós estamos vendo dias atuais em que a geração que nós vivemos é a geração rebelde. E é uma geração que não há mais respeito nem obediência a qualquer tipo de autoridade. E isso não se diz respeito apenas para os jovens, mas também para os adultos. Por quê? Porque os adultos são os jovens que um dia aprenderam com os pais a viverem sem limites. E por não terem a obediência aos seus pais, consequentemente também não irá obedecer a professores, a patrões, até mesmo a própria palavra do Senhor e às autoridades políticas que nós temos. Nós pais temos o hábito de falar mal dos nossos dirigentes políticos e na frente dos nossos filhos. E quando nós fazemos isso, eles aprendem também a fazer a mesma coisa, a criticar. Então a rebeldia não é só por parte dos jovens, mas por parte de todos nós, seres humanos. Nós precisamos amadurecer e crescer e viver uma vida de obediência mediante a palavra do Senhor. Eu quero trazer para você desde já um texto na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 14, um texto bastante interessante que João escreve à igreja de Éfeso e ele endereça esse texto aos pais e também aos jovens. O texto da palavra do Senhor Jesus, de edificação para as nossas vidas, fala justamente sobre a questão da necessidade de estarmos ligados uns aos outros. O texto diz: eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Essa palavra de João à igreja de Éfeso, ele passava por um período em que os jovens estavam fortificados, mas na palavra do Senhor. Um jovem só pode sentir-se forte se ele estiver ligado a Cristo. Sozinho, ele está vulnerável ao pecado, vulnerável ao mundo, vulnerável às informações que o mundo traz, e aí pode mudar, pode corromper essa criação. Irmãos, ser cristão no dia de hoje não é simplesmente você ir à igreja. Ser cristão não é ser religioso. Ser cristão é você ser envolvido com o Espírito Santo. Ser crente não é simplesmente você ir a uma igreja e você participar de uma congregação, de uma comunidade com algumas pessoas. Eu mesmo cresci num lar em que minha mãe era cristã e desde os 4 anos de idade eu cresci nesse ritmo de ir à igreja, mas eu cresci dentro de uma religião. Eu cresci com alguns princípios em que eu não podia jogar futebol, eu não podia jogar gudes, eu não podia empinar pipas. Então, as coisas que eu gostaria de fazer na minha infância, eu não poderia fazer porque tudo isso era pecado.
A minha mãe, como também os líderes da época, eles não sabiam explicar porque era pecado. Por quê? Porque não tinha conhecimento da palavra, mas sim daquilo que eles achavam. Então, se era pregado mais a doutrina da igreja do que o relacionamento com Cristo. Isso acarretou com que muitos jovens não permanecessem nos caminhos do Senhor. O fardo pesar demais fez com que muitos jovens saíssem da igreja. Eu mesmo, aos 10 anos de idade, eu saí dessa igreja doutrinária rígida para uma igreja mais simples em sua doutrina. Para que eu pudesse ter acesso ao futebol, para que eu pudesse ter acesso a uma pipa, para que eu pudesse ter acesso a uma partida de gude. E isso fazia parte da minha infância e eu precisava vivenciar isso. Eu cresci lutando contra alguns princípios que ainda era cobrado na época devido à idade ou tempo que nós vivíamos. Por exemplo, eu cresci aprendendo que crente não ia para carnaval, não ia para São João, não comemorava nenhum tipo de festa secular, também não ia para boate. Só que hoje, quando nós falamos para jovens, a gente percebe que as igrejas começaram a trazer o carnaval para dentro da igreja para não perder jovens. As igrejas começaram a trazer boates para dentro da igreja para não perder jovens. O São João já é permissível hoje, já se coloca um outro nome, mas é um pouco parecido, para que os jovens eles não se sintam completamente presos, mas envolvidos também com um pouquinho do mundo. Eu poderia falar hoje para jovens, eu poderia trazer o meu cabelo arrepiado, poderia trazer hoje um brinco diferente, ou então poderia trazer algumas gírias para falar para jovens, mas eu não quero atrair jovens manipulados. Eu não quero atrair pessoas que venham pensar igual a mim. Eu quero que você pense igual a palavra. Eu quero que você tenha a mente de Cristo. Eu quero que você seja sarado. Eu quero falar do jeito que eu sou, porque eu não quero que ninguém mude por minhas atitudes. Eu não quero também mudar para conquistar ninguém. Eu quero trazer para você, nesse dia, a palavra do Senhor que restaura, que renova e que edifica. Quando eu falo sobre o carnaval na igreja, sobre a boate, sobre o São João, eu não estou falando que é pecado, que é certo, não quero polemizar nessa edição. Eu quero simplesmente trazer ao entendimento de que nós podemos celebrar a Cristo. Todo culto deve ser de celebração e adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Toda celebração deve ser para que o nome do Senhor venha a ser engrandecido. E se um jogo de luz adorar ao Senhor fizer parte da celebração ao Senhor, ela é bem-vinda. Se um corte de cabelo, se uma dança, se algum tipo de gesto, alguma ação venha a ser para celebrar o nome do Senhor Jesus, é muito bem-vindo. Mas que não seja para simplesmente atrair pessoas, tirar as pessoas do mundo, trazer para a igreja, mas não tirar o mundo de dentro das pessoas. Cada jovem precisa ter um encontro com o Senhor. Se isso não acontecer, ele vai correr de igrejas em igrejas, ele vai fugir das doutrinas, mas o mundo vai estar ainda dentro do seu coração e é esse nosso trabalho, nosso papel, é tirar o mundo das pessoas e trazer o entendimento de Cristo Jesus para cada vida. Bom, quando nós temos o entendimento sobre essa nova vida com Cristo, lá em João, capítulo 14, verso 17, Jesus fala do Espírito da Verdade, o qual o mundo não conhece e também não pode receber, porque não conhece, mas nós conhecemos e conhecemos porque Ele vive em nossas vidas. E esse Espírito da Verdade é justamente o Espírito Santo, é a promessa do Consolador sobre as nossas vidas. E é nesse Espírito Santo que nós mudamos, é nele que nós somos restaurados. Nós não mudamos porque nós queremos fazer bonito para as pessoas, mas nós mudamos porque nós somos convencidos por Ele. Porque este é o papel do Espírito Santo, convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. E que nesse dia o Espírito Santo de Deus possa inundar a sua vida, possa encher o seu coração. E a cada palavra que eu libere nessa edição possa trazer edificação para a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Essa é uma palavra profética para você, que você receba em nome de Jesus. Irmãos, em uma certa oportunidade, uma editora de revista nacional, ela trouxe uma pesquisa que dizia que 65% dos jovens, dos filhos, eles não conseguem levar adiante, eles levam os bens do pai, os patrimônios dos pais, eles conseguem falir. Em outra pesquisa, 90% dos netos, eles destroem os bens dos seus avós. Ou seja,
todo o patrimônio que o pai, que passou para o filho e permaneceu com o filho, e o avô continuou, o neto continuou o seu patrimônio, o crescimento de patrimônio, apenas 10% consegue manter esse patrimônio dos seus avós. Isso nós entendemos porque apenas 10% dos jovens têm condições, têm equilíbrio para crescer financeiramente, tem equilíbrio, tem razões para manter-se edificado financeiramente, que tem estrutura psicológica para manter um patrimônio ainda adiante. E isso, a culpa é pai e mãe, é a participação do pai e da mãe na vida do jovem. Bom, e como nós sabemos que os nossos filhos, poucos estão preparados para o mercado de trabalho, estão poucos preparados para enfrentar o dia a dia do mundo, os desafios que o mundo traz, eu queria trazer nesse dia 3 desafios, 3 inimigos mortais na vida de um jovem, que são eles, o mundo, a carne e o diabo. E nessa oportunidade eu quero falar exatamente de um por um, para que a gente possa ser edificado através dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Bom, o primeiro inimigo na vida de um jovem chama-se o mundo. O mundo traz a morte, a destruição e a miséria. Nós sabemos que o mundo hoje, o mundo sistema que nós vivemos, é um mundo que tem suas oscilações. E como ela vive por fases, existe um momento que estão fases dá para se viver, em outras fases é difícil, é complicado viver. Hoje mesmo nós estamos vivendo uma fase em que a nossa economia nacional ela está em baixa e a gente percebe que trabalhar e se manter nesses dias não são tão simples. É um pouco complicado, mas para isso a palavra do Senhor Jesus vem para nos ajudar. Bom, e em cima disso o texto que eu trago para vocês nesse momento está em 1 João, capítulo 2, verso 15 ao 17, que diz: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O intuito é justamente que você permaneça para sempre em Cristo. E se você se envolve com o mundo, a Bíblia fala que o amor do Pai não está em vós. Não tem como, porque a propósito Jesus veio falar sobre um outro reino, um reino não desse mundo, um reino diferente desse mundo, um reino oposto desse mundo, ou seja, o reino de Deus. E quando se trata do reino de Deus, tudo que os nossos filhos conhecem, tudo que o jovem conhece é exatamente o que estão diante dos seus olhos. Para que possa conhecer esse reino de Deus, é preciso conhecer o próprio Deus. Para conhecer o próprio Deus, ele precisa se relacionar com esse Deus. Para que o seu filho cresça nos caminhos do Senhor, ele precisa desde já entender que na sua vida existe um Deus que lhe abençoa, existe um Deus que lhe renova, existe um Deus que lhe alegra, que lhe traz paz, que lhe traz amor, um Deus que lhe traz bênção sobre a sua vida. Quando você vive uma vida de santidade em sua casa, os seus filhos crescem em santidade, os jovens crescem, eles amadurecem a santidade. E quando eles se casarem, eles são preparados para trazer para a sua família aquilo que ele aprendeu com os pais. Conversando com alguns homens, certa vez, nós fizemos menção de alguns fatos históricos que ocorreram em nossas vidas. E assim como eu, alguns homens da mesma faixa etária de idade, nós lembramos de temas, de assuntos em que nós vivemos com os nossos pais há 30 anos atrás, há 35 anos atrás. Tiveram homens que fizeram menções de alguns momentos de 40 anos atrás. E assim como os pais marcaram a nossa geração, a nossa vida, marcou a nossa infância, nós amadurecemos hoje, crescemos, estamos na fase adulta e doutrinamos nossos filhos, assim como eles marcaram nossas vidas, nós também marcamos nossos filhos hoje. O jovem, ele vai marcar os seus filhos de acordo com aquilo que ele for marcado. A grande maioria dos pais, quando erram com seus filhos, ele vai dizer o seguinte: eu não aprendi isso com o meu pai.
Mas se você conversar com o seu pai, ele vai dizer também o seguinte: eu não aprendi com meu pai. E se você for conversar com o seu avô, ele também vai dizer: eu não aprendi com meu pai. Essa geração de pais sem informações passaram. Nós estamos em uma geração hoje que os pais têm todo tipo de conhecimento, como os jovens mais ainda. Hoje a internet está na palma das nossas mãos. Nós temos acesso a tudo. Nós temos a facilidade de correr o mundo em frações de minutos. Nós temos informações momentâneas. E isso nos traz informações. Nós precisamos ter cuidado com tudo que nós falamos, porque tudo que nós falamos passa a ser um documento. Porque em todos os lugares hoje tem uma câmera, tem um gravador de áudio. E tudo que você fala é documentado. O que você faz é documentado. Nós estamos hoje cercados em um mundo visto por todos. E nessa vida vivida sob a pressão dos olhos externos, é uma pressão de que nós vivemos entendendo o seguinte: Paulo sempre disse isso: nós somos cartas lidas. O nosso testemunho reflete na vida dos nossos filhos, reflete no nosso casamento e também reflete na vida dos nossos vizinhos. E falando para jovem nesse dia, é exatamente isso. O que você vê dos seus pais, você vai dizer o seguinte: olha, o meu pai não tem essa informação, eu conheço mais que o meu pai está ultrapassado, meu pai ficou para trás, mas o dia de amanhã você vai estar ultrapassado se você não acompanhar o dia de amanhã. Um dia você vai ter filhos também e seus filhos vão dizer a mesma coisa, você está ultrapassado. Por quê? A tecnologia, todos os dias, ela avança cada vez mais. E a preocupação de não amar o mundo era exatamente que você não se frustre, é exatamente que você não se perca. É interessante que o mundo nos leva ao egocentrismo, nos leva a viver uma vida solitária. Quando você se magoa com alguém, a forma de você tentar resolver essa mágoa é você se fechando, se retraindo. E você fala: a partir de agora eu não confio mais em ninguém, a partir de agora eu não converso mais com ninguém, a partir de agora eu não me abro mais com ninguém. E cada vez que passa você fica mais enclausurado em você mesmo, na sua alma, no seu ego, e não consegue se envolver, se relacionar com pessoas. Por você não se relacionar bem com pessoas, você pode entrar até numa depressão. Diga-se de passagem, hoje 30% da população mundial está em depressão. E por quê? Porque esse mundo fechado, se Deus fez o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. Jesus, ele nos ensina o contrário, ele ensina a renunciar o nosso eu. Ele ensina a gente a ceder. Se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. Se alguém te pedir a face, oferece a outra. Ou seja, sempre ceder, sempre dar espaço. E isso é o oposto do mundo. O mundo egoísta que nós vivemos hoje, o mundo vaidoso que nós vivemos hoje, o mundo egocêntrico que nós vivemos hoje, nos influencia a cada dia que passa vivermos mais solitários. E por vivermos a solidão, nós vivemos sem Cristo. Porque a vida, ela só tem valor, ela só tem graça se Jesus estiver dentro dela. Porque Jesus, ele é a vida. Não tem como você respirar, não tem como você se alimentar ou sobreviver sem Jesus. Você pode vegetar sem Jesus. Você pode viver de festas aqui, amizades ali, de conhecimentos aqui, conhecimentos ali, experiências aqui ou ali, algumas viagens, mas quando você para no seu mundo solitário, você diz: eu estou só. Por que você está só? Porque está lhe faltando alguma coisa. E esse alguma coisa se chama Jesus. E quando ele fez você como um lugar espaçoso para que ele pudesse habitar na sua vida. Quem pode ocupar o vazio do homem? Somente Jesus. Amigos nenhum vai ocupar o espaço que pertence a Deus. Objetos nenhum, bem nenhum, finanças nenhum valor financeiro. Se fosse assim, homens ricos e milionários não se matariam. Se fosse assim, se a riqueza valesse alguma coisa, grandes homens ricos e milionários não separariam no seu casamento, não adulteraria, não traria para sua casa conflitos, mas sim paz. Mas eles não têm. Porque o dinheiro não compra paz, porque os bens não compram paz, porque a sua turma de amigos não vai trazer paz, a sua turma de amigos não vai trazer alegria. Você pode sorrir com a festa e dizer: a festa foi boa, mas você vai sair da festa, você vai voltar para casa sem a festa, e quando você volta para casa sem a festa, você vai perguntar: por que eu ainda estou vazio? Por que ainda estou triste? Claro, a festa saiu de você, porque ela não pôde ficar com você. Existe um espaço que somente Jesus pode ocupar na vida do homem. O segundo inimigo, eu quero trazer para você nesse dia, é a carne. O primeiro é o mundo, o segundo é a carne. Bom, em Gálatas 5,19 diz que
as obras da carne são manifestas pela imoralidade sexual, pela impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ira, porfia, dissensão, ciúme, ira, egoísmo e assim vai até o versículo 21. Mas, no versículo 21, Paulo adverte dizendo o seguinte: quem pratica essas coisas não herdarão o reino do céu. Ou seja, que adianta você viver na sua juventude com os seus melhores amigos que estão na moda, que a moda todos os dias ela é renovada, a moda de ontem já não vale para hoje, nem a de hoje vale para amanhã, e se você tentar acompanhar isso, você vai viver uma vida frustrada. É interessante que o mundo ele começa a publicar para você uma fantasiosa vida para que você viva em cima dela. Ou seja, é bacana você sentar na mesa de um bar com os seus colegas e sorrir muito e falar mal dos outros. É muito bacana você comprar um carro financiado para várias prestações, para você ter um carro novo na garagem. É muito bacana você ter um celular nas suas mãos que você não sabe nem como manuseá-lo. Você não conheça nem 5% do que ele tem de capacidade, mas você tem um modelo que lhe traz muitas coisas e esse modelo vai fazer com que você mude em relação às pessoas. E aí você fala, eu sou jovem. Aí Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 6, verso 18, que diz: fujam da imoralidade sexual. Todos os pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca dentro do próprio corpo. Como é que nós podemos conviver com o pecado dentro de nós? Sempre eu falo que nós somos templo do Espírito Santo. E quando você luta contra a carne, você está lutando contra o desejo carnal, o desejo sexual. O sexo, ele foi criado apenas para o casamento, não fora dele, mas para o casamento. É a forma de aliançar o homem à mulher. E se caso o jovem entra nessa área, a área sexual é uma área de risco. É uma área que quando o homem experimenta, jamais voltará à tona, jamais voltará ao seu estado normal. Quando o homem comete algum tipo de relação sexual fora do casamento, ele está trazendo para dentro do seu corpo uma ligação. Porque em Mateus 19, Jesus diz isso, versículo 5, que deixará o homem, pai e mãe, unirá-se à sua mulher e ambos serão uma só carne. Quando alguém se relaciona com o outro, ele acaba atraindo, ele acaba juntando uma pessoa ou outra, que isso se chama fundição. E quando se separa, um leva a parte do outro. Eu posso fazer um desafio nesse momento e perguntar a você, você lembra quantas pessoas você já namorou durante a sua juventude? Talvez você não lembre de todas, mas você lembre de todas as pessoas que você teve relação sexual. Porque a relação sexual marca você. A Bíblia fala, em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo diz que quando o marido ele é descrente, ou a mulher é descrente, sendo o marido crente ou a mulher crente, ele acaba abençoando o cônjuge justamente por conta disso. Ele também escreve aos Efésios, capítulo 5, verso 18, que diz: não vos embriagueis com vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, o que vai fazer com que o jovem viva uma vida feliz não são seus amigos, não são suas experiências, mas sim a ação do Espírito Santo na sua vida. O terceiro inimigo que quero passar para você nesse momento se chama o diabo. E esse aqui é perigoso. E Tiago, ele adverte no capítulo 4, versículo 7, dizendo: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Quando Tiago ele fala isso, submeta-se, ou seja, seja obediente. Para que você seja obediente, você precisa ter um temor do Senhor na sua vida. Resista ao diabo. Quando é que você faz isso? Quando você está ligado a Cristo, se submetendo a Cristo. Quando você é obediente à palavra do Senhor. Quando você é obediente ao Senhor, você resiste ao diabo. Aí João escreve isso na sua carta, o texto que nós lemos no início, que diz: jovens, eu vos escrevo porque sois fortes. Essa força do jovem aí não é pelo seu estado físico da juventude, mas por conta da palavra do Senhor, a obediência do Senhor na sua vida. Irmãos, o diabo, ele está no mundo pronto para destruir todos os projetos de Deus. E esse projeto chamado eu e você, a vida do homem, ele tem o maior interesse em destruir. Nós somos o alvo de Satanás. Nós somos o alvo do inimigo. E jovens, você quer viver uma vida sem saber se existe amanhã ou não.
Essa filosofia, a filosofia passada, em que hoje, as ameaças que nós vivemos, nós podemos entrar em jornais e revistas e até mesmo em sites, fazer pesquisa de quantas pessoas morrem no mundo por dia. E se nós fizermos um apanhado de números, com certeza o número de mortes de jovens é superior a adultos. Por quê? Por conta dessa vida sem limites, por conta dessa vida sem saber o que se fazer. Eu lembro que na minha infância, quando eu brincava nas ruas, não tinha preocupação em dizer, falar sobre sequestro, não tinha preocupações em você se perder. A preocupação de hoje é diferente da do passado. A diferença de hoje é que o mundo está tão socializado pela tecnologia que as pessoas têm acesso aos outros, são rápidos. Nós colocamos hoje uma foto em uma página de uma rede social e em questões de minutos o mundo inteiro já pode ter visto. Nós estamos hoje vivendo a vida pública e esse risco, a cada dia que passa, aumenta mais ainda. E quando o texto de Mateus 19:5 fala, deixará um homem, pai e mãe, unirá-se à sua mulher e ambos serão uma só carne, cada vez que um jovem se relaciona para ter uma relação sexual com o outro, ele acaba tirando a parte do outro, colocando em si. E isso eu digo até para homens e mulheres que têm suas relações fora do seu casamento. A relação sexual, como 1 Coríntios fala isso, que é o único pecado cometido dentro do corpo. Então, quando se separam, um leva parte do outro. Quando o homem se casa, ele tem a primeira relação com a sua mulher, naquele momento ali, ele está trazendo a bênção para aquela mulher e vice-versa. E quando os dois estão em pecados, estão levando maldições um para a vida do outro. Nesse período que nós vivemos hoje, em que as coisas são mais fáceis, em que as coisas estão mais propícias a acontecer, nós tendenciamos a achar que os nossos pais, eles são ultrapassados e nós queremos fazer exatamente o que nós queremos fazer e nós não honramos nossos pais. Mas, jovens, é bíblico isso. Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12 diz, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra. Então, honrar a pai e mãe é vencer o seu inimigo chamado diabo. É vencer essa seta que vem a tentar destruir as nossas vidas. Quando nós honramos pai e mãe, nós estamos prolongando os nossos dias na vida porque nós estamos sendo abençoados. Nós precisamos primeiro obedecer a Deus, segundo aos pais e em terceiro aos nossos líderes religiosos. Quando nós obedecemos a Deus, nós honramos a Deus, o nosso coração está aberto para honrar pai e mãe ou os nossos líderes também. Quando você não obedece a Deus, quando você não honra a Deus, você não honra mais a ninguém, mais a nada. Quando você fala o seguinte, mas pastor, o meu pai, ele é um beberrão, a minha mãe, ela me abandonou, ou eles não são pais que merecem a minha honra. Você não honra seu pai e sua mãe porque eles merecem alguma coisa, mas porque você tem honra. E nós honramos a liderança, o status. Nós honramos hoje a presidente da República porque ela é a presidente. Mas na próxima eleição, quando ela sair e entrar um outro presidente, nós passamos a honrá-lo, agora o outro presidente. Então nós honramos a patente da pessoa e não a pessoa. Quando você honra seu pai e sua mãe, você está honrando quem eles são em sua vida. E quando nós honramos também os nossos líderes, nós estamos honrando a sua patente diante de nossas vidas. Um policial, quando ele vai preso, ele não vai preso num presídio normal, ele vai preso no quartel. Quando uma pessoa que tem uma graduação, ela tem uma formação, ela vai presa, ela tem uma cela diferenciada. Por que se adquire isso? Devido à honra que é dada. Mesmo que essa pessoa matou, estuprou, roubou, o que ela fez, ela continua tendo a honra da patente dela. E quando nós honramos pai e mãe, nós honramos a sua patente em nossas vidas. E Colossenses, Paulo escreve no capítulo 3, versículo 20, dizendo o seguinte, filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Verso 21, agora para os pais. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Quantos pais conseguem, através de suas pressões psicológicas, corromper os seus filhos, ou desnortear os seus filhos, ou os seus pais estão na igreja, mas os filhos estão no mundo? Por que acontece isso?
Eu sou pastor e sei que o meu risco de ter um filho no mundo é muito grande. Eu tenho um filho de 5 anos de idade e a minha preocupação começa hoje, para que ele chegue aos 18 anos e diga o seguinte: eu amo ao Senhor porque um dia o meu pai, a minha mãe me ensinou, me mostrou quem era esse Senhor, quem era esse Jesus. E eu amo porque Ele é a melhor coisa que aconteceu em minha vida. Quando o filho abre a boca para dizer isso, é porque ele teve um encontro real com o Senhor. E nós estamos tão preocupados em os nossos filhos exercerem exatamente aquilo que nós queremos fazer, que nós estamos despreocupados em que ele faça a vontade de Deus. E Paulo ainda escreve em Efésios capítulo 6, versículo 1, versículo 4, que diz: filhos, obedeça seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irrite seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Paulo ensina que nós devemos criar os nossos filhos sem ira, sem contenda, mas criar no temor do Senhor, segundo a instrução, segundo a palavra do Senhor. Criação de filhos dentro desse princípio significa filhos obedientes. E filhos obedientes significa famílias fortes. Por que famílias fortes? Porque os filhos são obedientes, porque a obediência do filho é o reflexo do investimento de um pai e de uma mãe sensata e coerente dentro da palavra do Senhor. O pecado ele nos leva à destruição, mas Jesus nos leva à vida. E nós precisamos viver a cada dia que passa a vida do Senhor. E aí Paulo vai e escreve mais uma vez em Gálatas capítulo 5, verso 22 ao 24. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Bom, o fruto do Espírito é exatamente o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, fidelidade, a mansidão e até mesmo o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E quando Paulo escreve sobre isso, ele fala sobre esse fruto do Espírito e está dizendo o seguinte: olha, você viver pela carne é você viver contrário à vontade de Deus. E se você viver contrário à vontade de Deus, você vai se frustrar. Porque tudo que o mundo, tudo que a carne, tudo que o diabo traz para a sua vida e proposta é para destruir, é para acabar você. A minha tendência carnal, a nossa tendência carnal é de sempre cometer pecados, é de sempre infringir a vontade de Deus. Por isso nós precisamos todos os dias do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus que nos traz amor, alegria, mansidão, bondade, domínio próprio. É Ele que convence o homem dos seus erros. Não adianta você tentar trazer uma doutrina nova ou uma informação diferente para os seus filhos ou para uma outra pessoa se você não tiver base em Cristo. Porque quem convence o homem, você pode convencer o homem na mente, mas no coração somente o Espírito Santo. Para você convencer hoje uma pessoa que é ateu, com as suas palavras é impossível. Mas para você convencer uma pessoa com o Espírito Santo de Deus, isso é muito fácil. Porque Jesus morreu por todos, para que todos tivessem acesso à salvação. Quando eu falo de experiência de jovens, eu posso trazer para vocês 2 exemplos na Bíblia. Um exemplo entre 2 pessoas. O primeiro é José, do Egito. José, ele se sentiu atraído, como a esposa do Potifar se sentiu atraída por ele, tentou assediar, tentou agarrar forçadamente, e ele, em sua fuga, acabou correndo, deixando parte das suas roupas na mão daquela mulher. Ele fugiu, posteriormente ele se transforma no governador do Egito. E aquele homem, ele fugiu para não se corromper, ele fugiu para não ser um rebelde contra o seu Senhor. Ele fugiu para obedecer à vontade de Deus na sua vida. Ele fugiu, se transformou no governador. O segundo exemplo é o Sansão. Sansão, ele era nazireu, não podia cortar o cabelo, não podia beber bebida forte, fermentada, e também não podia cortar o seu cabelo. E a sua força estaria, e não podia misturar com mulheres estranhas, e a sua força estaria não no cabelo, mas na aliança que ele tinha com Deus. O fato não era cortar o cabelo e ficar com o cabelo curtinho. O fato era ele quebrar uma aliança, um voto com Deus. E Sansão, ele se envolveu com mulheres estranhas. Essas mulheres acabaram lhe traindo por não só uma vez, mas várias vezes. E ele acabou cego, morto, em um lugar estranho.
sem a sua família. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte: vale a pena você fugir do pecado e se transformar no governador, ou você se entregar ao pecado e morrer cego? A escolha que nós fazemos hoje, claro que, humanamente falando, é a escolha do pecado, mas quando Cristo Jesus sinaliza a sua vida, essa sinalização ela vai trazer para você a sua aproximação de Cristo Jesus. O meu intuito nesse dia é de abençoar a sua vida através da rica palavra do Senhor Jesus. Jovens, eu vos escrevo porque sois fortes. E quando João diz isso, está preocupado justamente com a sua vida espiritual. E quando você estiver ligado em Cristo, você consegue fugir do pecado. Satanás ele vai sempre trazer uma jovem bonita para você, atraente aos seus olhos, ou um jovem também, para que vocês se relacionem. É interessante que hoje nós estamos falando sobre ideologia de gênero. O que nós mais falamos hoje é justamente essa luta. A minha preocupação não é com a escolha de uma criança de ser homem ou mulher no futuro. A minha preocupação é como é com a criança de 10 anos, que ainda não tem seus neurônios todos formados ainda, ela está em processo de formação, ela não se conhece ainda, ela ainda está entendendo seus prazeres, ela está conhecendo o seu corpo, como é que ela vai tomar a decisão de mudar o seu sexo? A minha preocupação é como é que uma cartilha de vacinação é entregue a uma criança de 9 anos de idade ensinando a usar camisinha. Uma criança de 9 anos de idade ela tem condições de usar camisinha? É aquilo que eu falei. Num carnaval, numa festa secular, você pode usar camisinha. O governo federal dá a camisinha para todos, é acesso para todos. Ela pode livrar você de um filho, pode livrar você com a denominação de uma doença venérea, mas não pode livrar o seu coração, porque existe afeto. Uma relação sexual existe afeto. Não tem como você não se apegar a uma outra pessoa. Não tem como você não se ligar a outra pessoa se isso é bíblico. Quando se juntam os dois, ambos serão a sua carne. E quando você se junta com a pessoa cheia de maldições, você acaba atraindo maldições para você também. Quando você chega em casa, jovem, depois de uma festa, depois de uma balada, depois de uma curtição, e você deita sua cabeça no seu travesseiro, você pergunta para onde você vai na sua vida. Por quê? Porque a festa passa, os amigos passam, mas a Bíblia fala que a única coisa que permanece para sempre é a palavra do Senhor. E nela nós precisamos viver dia e noite. Satanás vai fazer com que as crianças ainda consigam ser estupradas, molestadas pelos pais, para que elas cresçam distantes de um bom relacionamento no futuro. Quantas mulheres não querem casar porque se frustraram porque um pai, ou um tio, ou um primo lhe abusou na infância? Quantas crianças mudam a sua forma de pensar, existe uma revolta no seu coração porque foram abusadas? Jovens, eu vos escrevo que sois fortes, livra da aparência do mal, foge do inimigo. Paulo fala, a prostituição você deve fugir. Resistir ao diabo, mas fuja da prostituição, porque a nossa carne é tendenciosa para o pecado. E que Cristo Jesus ele possa trazer no seu coração o desejo de você crescer cada vez mais nele. O Espírito Santo de Deus, somente ele pode trazer alegria. Nós lemos isso em Gálatas, capítulo 5, do verso 22 e 24. Somente o fruto do Espírito pode trazer amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio. Coisa que ninguém mais pode trazer. Coisa que ninguém mais pode fazer por sua vida. E se você se encontrar com o Senhor, aí mesmo onde você está, se você puder fechar os seus olhos e abrir seu coração e dizer, Senhor, eu estou aqui. Se onde você estiver, você não possa fechar os seus olhos, basta abrir o seu coração e dizer, Senhor, eu estou aqui. E eu preciso de algo novo na minha vida. Eu conheci o Senhor na minha infância. Com 19 anos de idade, eu, infelizmente, desviei. Mas com 23 anos de idade, eu voltei para o Senhor porque eu sabia que algo que estava acontecendo comigo estava errado. Eu estava sozinho. O pecado tem cheiro de morte, o pecado cheira mal, o pecado traz frustração, traz decepções, mas a santidade nos leva a Cristo e nos leva à vida. Que Deus possa trazer a cada coração nesse dia a paz dele e que a sua família possa viver os projetos de Deus e que o grande amor de Deus possa alcançar a sua vida e a sua família e que a palavra do Senhor Jesus encontre abrigo no seu coração. Fique na paz do Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te alegrar, que Deus possa te restaurar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique na paz e que Deus assim vos abençoe ricamente cada vez mais.